Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de sistemas de transporte. Aqui é a professora Cristina Badini Lucas. Vamos de CIV 0129, tá? Hoje vamos falar sobre transporte urbano. Então, a gente vai iniciar falando do padrão de mobilidade urbana no Brasil, né? Então, a gente tem aí à direita de vocês a taxa de crescimento de automóveis, motos e o aumento do PIB. E na, nessa imagem vocês podem notar as vendas de moto, né? Isso até o ano de 2008, mas as curvas continuam semelhantes, né? Essa a fonte é a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, foi uma das últimas pesquisas que foram feitas com relação a isso, né? E, e aí a gente tem venda de automóvel em azul marinho, venda de moto em roxo e os passageiros transportados nos ônibus em amarelo. As vendas de auto, principalmente motocicletas, aumentaram, né, nesse período aí de 10 anos, e o volume de passageiros transportados no sistema de ônibus caiu um pouco. E se a gente for, aliás, é um bom TCC para ser feito, né? A gente estudar na pandemia a mobilidade, como que ela foi afetada. Aqui alterações, né, do padrão de mobilidade urbana, estado a estado, né? Então a gente pode ver Santa Catarina, né? 70% tem carro, né? E 29,5% não tem, aí vai Paraná, Distrito Federal, São Paulo, e a gente nem tá aí, o Amapá nem. Amapá, sim, 33,7%, né? E 66% não tem carro, né? No Brasil, 48% tem, 52% não tem. A fonte é do PNAD ainda é de 2009. Então, é uma boa atualização, seria bem legal trabalhar isso num TCC. A mobilidade no Rio de Janeiro, né, de 1950 e em 2005, né? Então a gente vê em azul em 1950 e em vermelho, né, meio marrom, meio bordô, 2005. A gente está vendo que o modo ônibus aumentou bastante, né? Os bondes acabaram, né? Os trens estão ali equilibrados. E os automóveis, né, gente, aumentou muito, milhões de viagens por ano. Aí, tá? A fonte é o IPEA. Aí a gente também está vendo os deslocamentos urbanos, né? População dos municípios com mais de 60 mil habitantes. É que as cidades menores, elas praticamente, a maior movimentação das pessoas é a pé, né? Então, é total de 58 bilhões de viagens por ano, né? Deslocamentos no Brasil. Então, a gente tem a nível municipal, metropolitano, transporte coletivo, automóvel, moto, a pé, bicicleta e trem. E o que a gente nota? Né? Tem um aumento de acidentes, aumento do congestionamento urbano, grandes iniquidades no uso do espaço urbano, aumento da poluição, consumo exagerado de combustíveis, perdas de desempenho do transporte público e aumento dos gastos familiares com o transporte. Tá? As externalidades, acidentes, né? Então,
A gente está, a fonte é o DataSUS, né? Motocicletas, né? Taxa de crescimento anual, a vendas 13%, mas as mortes aumentaram 20% ao ano. Aumentou mais o número de mortes que o número de venda de moto. Né? E aí a gente vê lá pedestres, motocicletas em 2009, né? E mortes por acidentes com transporte, mortes na região metropolitana de São Paulo. Pode ver que o pedestre era 43%, ciclista 4%, automóvel 11%, motocicleta 26%. Tá? Evolução de mortes no transporte terrestre de 97 a 2009 na região metropolitana de São Paulo. Então a gente vê que em 97 morriam mais pedestres. Em 2009, quem está morrendo mais aumentou bastante o número de motociclistas, aumentou o número de ciclistas, né? E no automóvel também. Essa questão dos acidentes também é muito importante se estudar mais e importante também as pessoas se interessarem em fazer TCCs, né, sobre isso aqui no Amapá. Aí em Santa Catarina, né, também mais para mostrar, né, que a tendência está sendo essa, né, as mortes com pedestres reduzindo, mas as com motocicletas aumentando bastante. A pesquisa sobre custos de acidentes, que foi uma pesquisa do IPEA, do Denatran e da Associação Nacional de Transporte Público. Então, aí, custos de acidente, isso foi em dezembro de 2009. Um acidente sem vítima, né, nas rodovias, tiveram 20.456, né, reais. E em média, né? Eles fizeram vários levantamentos em média. E nas aglomerações urbanas, 4.639. Com vítimas, olha, um acidente com vítima custa, numa rodovia, em média, 104 mil. Você leva em consideração para esse estudo, assim, até quanto tempo a pessoa iria viver. Normalmente é calculado até 60 anos. Ah, ele foi atropelado e morreu com 24. Então você vê até 60 anos quanto que essa pessoa trabalharia, ganharia. E aí, olha, acidentes com fatalidade. Tá? Nas rodovias e nas aglomerações urbanas. Tá? Aumento do tempo de viagem. Então, a gente tem aí os tempos de deslocamento e percentual de deslocamentos superiores a 1 hora, né? Então, a gente tem o tempo médio de deslocamento casa-trabalho em lilás e o deslocamento casa-trabalho superiores a 1 hora em azul. Então, vocês podem notar, gente, que em São Paulo é horrível, né? Bom, com a pandemia, muitas dessas viagens passaram, quer dizer, em algum período elas nem existiram mais, né? Emissões de CO2 por passageiro por quilômetro dos veículos motorizados, né? Então eu tenho emissões quilométricas, né, a ocupação média, né, a velocidade, emissões por passageiros e o índice de emissão do metrô, aí considerando que o do metrô é 1, o do ônibus é 4,6, né, o índice de emissão, o do automóvel é 36,1, o da motocicleta é 20,3, né, e o de veículos pesados é 243, tá? Ainda a questão da poluição, a gente tem a fonte é a CETESB, né?
CO e HC são veículos de ciclo Otto, são carros e motos, MP e NOx, circulação de veículos pesados adidos, e o SOX, automóveis e veículos pesados. Então aí eu tenho aerossóis em laranja, né? A suspensão em roxo, a indústria em verde, a motocicleta em amarelinho, veículo diesel em bordô e automóvel em azul, tá? Para cada tipo de emissão, tá? CO2, HC, NOx, SOX e MP. É muita poluição, gente. Muita poluição. Aumento real do preço do transporte público. Essa é uma grande questão que está sendo discutida agora, né? E que se verifica que a forma de remuneração do transporte coletivo, e 90%, mais de 90% do transporte coletivo no Brasil é por ônibus, e ela está muito baseada na tarifa cobrindo todos os custos do serviço. E agora, como os passageiros na pandemia praticamente em determinado período eles nem existiam e com toda a questão da transmissão, então para manter o serviço, prefeitos, empresários, políticos estão atrás de recursos, né, para que essa lógica da remuneração ela seja modificada, porque em vários países do mundo já não é assim, né? Por exemplo, Paris, a população paga pela tarifa um terço só do custo do serviço. Então aí a gente está vendo a tarifa de ônibus, né, em roxo e os passageiros transportados, né, em marrom, é isso daí, e NPC em azul marinho e azul claro, passageiros transportados. A NTU é o Sindicato Nacional dos Empresários de Ônibus, tá? Aí vamos falar um pouco sobre políticas públicas no transporte coletivo, né? O papel do governo federal, né? Então, os sistemas ferroviários, né? Eles, a maioria eram do governo federal, mas vocês podem notar que metrôs, né, passageiros por ano, os trens suburbanos, pelo Anuário do JPOT, que era o órgão federal, já não existe mais. E aí a gente tem as políticas públicas, né, com relação ao metrô, né. Embora o Rio e São Paulo são os estados que têm metrôs enterrados, mas vocês podem notar ali, por exemplo, Paris, né, Londres, né, Moscou, Nova York, a Cidade do México, Santiago, só depois que tem Rio de Janeiro, São Paulo, seguida Buenos Aires, Washington, Tóquio, Seul, Xangai, Pequim e Hong Kong. E aí tem as quilometragens, o número de estações, os passageiros transportados por ano e os habitantes, né? Então, também as regiões metropolitanas, né, com mais de 2 milhões de habitantes, tem em média 308 quilômetros em linhas de metrô, tá? E aí o PAC da Copa do Mundo, que foi onde o transporte público teve mais recursos, né? E o que na maioria das capitais recebeu, né? Onde foi investido, olha, 9 bilhões de investimento e 6 bi de financiamento para vários, olha, BRTs, VLTs, BRT, implementação de BRT, tá? Monotrilho em São Paulo, tá?
E a CID, o que era a CID? Né? O imposto que ele é incluído na gasolina e no álcool. Né? Então, então era um percentual. A gasolina está dois, não, agora não mais, R$ 6, digamos assim. Então, 50 centavos era para a CID, que é esse fundo, mas ela era 63,69 para o transporte não urbano e 31,58% deste fundo não foi direcionado diretamente ao transporte, apenas 4,73 para a mobilidade urbana. Agora tem toda uma luta, né, de várias entidades, da Associação Nacional de Transporte Público, da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum de Secretários, para que haja recursos, haja esse fundo, né? Não significa que a luta seja essa mesmo, para que o transporte público, porque na real o transporte público transporta 80% da população, dos deslocamentos diários, mas na cidade, se você for olhar, ele só ocupa 30% das vias, né? Então, a luta é para incentivos governamentais para o transporte público. E a gente verifica para o transporte individual, às vezes tirando algum imposto dos automóveis 1000, por exemplo, que já fizeram. Então, tem subsídios diretos, né? E sem contar que você, quando constrói uma via na cidade, quando você vai construir uma via para o transporte público, corredor de ônibus, tudo isso entra no cálculo do sistema de transporte. Mas quando você utiliza o transporte individual, a via já está disponível, entendeu? E toda a manutenção, né, tapa-buraco e tal, sinalização, ela já todo mundo paga, né? A população da cidade inteira paga, mas nem todo mundo usa, e quem usa mais é quem usa o transporte individual. Aí também você tem os incentivos governamentais para o transporte urbano, né? Para aquisição de ônibus, para custos operacionais de ferrovias urbanas e subsídios de operação e aquisição de veículos, né? Isso nos anos em que isso aconteceu, que foi principalmente aí em 2003. E a política de combustíveis, né? Você vê o transporte individual, ele utiliza normalmente gasolina, né? E, e o transporte e o ônibus, óleo diesel. Olha como o diesel aumentou em relação à gasolina, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? E isso continua ainda. E vamos falar um pouco de planejamento, né, do transporte. Aí, a gente sempre tem que escolher, né? Olha esse gráfico aí embaixo, né? O uso da via por veículos e pessoas. Então, por automóvel, ela usa mais de 60% 68,3% da via e transporta 20,5% das pessoas nas viagens. O ônibus, ele usa 24,5% das vias e transporta 68,7% das pessoas. Isso é média nacional, tá? E aí você tem ainda lotação, aqui não tem aquelas combis, né? Então, qual é a questão da iniquidade? O transporte coletivo atende quase 70% das pessoas nos corredores e fica confinado um pouco mais de 20% no espaço viário. E o carro é o inverso, né? Então, vocês podem notar aí as imagens, né? O congestionamento, né, de automóveis e quanto que se tivesse as pessoas naquele tanto no transporte por ônibus, você ia ter um transporte muito mais adequado. E sem contar essa imagem bem à direita, de um trem urbano maravilhoso, né? Aí mais imagens, né, de como
o automóvel, ele pega para si o espaço urbano e faz com que nas calçadas o pedestre não tem espaço, a bicicleta não tem espaço, o ônibus não tem espaço. Então, olha a diferença de uma cidade, né, lotada de automóveis e o mesmo espaço com um transporte por ônibus e as pessoas caminhando e um número menor de veículos, né? A poluição urbana é muito grande com os automóveis. Aqui, olha, os espaços urbanos têm que ser para os pedestres. Olha a tranquilidade, né, no passeio público, com árvores, com as pessoas caminhando. É muito diferente, é humanizar, né, a cidade. Aqui, provavelmente, é fora do Brasil, aqui, na Venezuela. Olha só o espaço para o pedestre, o espaço para a bicicleta e o espaço para o automóvel bem à esquerda de vocês. Né? O espaço para o pedestre com iluminação, né? Importantíssimo. Né? Aqui a gente não tem iluminação na calçada, a gente tem iluminação na via do automóvel. Olha aqui as faixas, né? A interseção aí com o platô, né? A pessoa consegue sair da calçada e atravessar a rua no mesmo nível. Aqui o corredor de ônibus e olha o espaço para o pedestre. Tá? Aqui também é uma cidade viva, né? Uma cidade transporte. Em Brasília a gente tem uma população, né, de 2,6 milhões e a transporte público com 33% e Belo Horizonte com 45%. E tem metrô, né? E aqui nas imagens de baixo a gente vê a Europa e os Estados Unidos na densidade urbana, tá? E o consumo de energia. Aí eu tenho velocidade versus frota versus custos operacionais, né? Relação entre a frota e a velocidade. Tá? 10 quilômetros por hora, 20 ônibus. E se eu, para transportar o mesmo número de pessoas, se eu passar a velocidade de 10 para 20 quilômetros por hora, em vez de 20 ônibus, eu vou precisar de 10 ônibus. Então é por isso, gente, que tem que tirar o ônibus do congestionamento do automóvel. Por isso que são feitas as faixas exclusivas para ônibus. E eu tenho muitas tecnologias disponíveis para o transporte público, coletivo, urbano. Né? Eu tenho o metrô, né, que é o transporte sobre trilhos, com vias totalmente segregadas e embarque em nível. É metrô de superfície ou subterrâneo, com headways pequenos, né, até 20 segundos, e a distância entre as estações superior a 500 metros. Eu tenho uma alta velocidade, né, maior que 40 km por hora, com baixo tempo de embarque e desembarque. Os embarques são em níveis, né, a pessoa já pagou lá na entrada, então é bem rápido. E os sistemas de controle mais complexos, podendo ser totalmente automatizados. Tem metrôs que já não tem mais nem o condutor. Às vezes até eles colocam uma pessoa lá, mas não é ela que conduz, é mais para que os passageiros tenham segurança. Né? Então, entre as principais vantagens estão a rapidez e a alta velocidade. O VLT, né, que é um transporte sobre trilhos, podendo apresentar trechos em tráfego misto, utilizando tração elétrica e com capacidade de velocidade inferiores aos sistemas de metrô. Vantagens: é pouco poluente, valoriza o ambiente urbano, né, com revitalização, são mais flexíveis que o metrô,
podendo subir rampas e realizar curvas relativamente fechadas. O ciclo de vida de mais de 30 anos, né, é alternativa de transporte durável, e o aproveitamento da sua infraestrutura para um upgrade futuro, para transformar, né, em VLT, para um pré-metrô, para um metrô. E é muito bonito, né, gente? Olha aí a imagem do VLT. O BRT, né, que é Bus Rapid Transit, é a metronização dos ônibus, né, porque você separa, tá vendo? São faixas exclusivas, né? Embarque em nível, aí na estação, a pessoa paga na estação, com cobrança antecipada, né, antecipada antes de entrar no ônibus. Vias exclusivas com ou sem ultrapassagem. Aí na imagem está vias com ultrapassagem, porque você dá uma maior velocidade operacional, né? Se vem dois ônibus, então você pode fazer estações, pode ter ônibus com paradas em todas as estações, pode ter ônibus com paradas na estação, numa estação inicial e final, e pode ter ônibus com paradas em 2 ou 3 estações, ele não para em todas, né? Então você pode flexibilizar bastante o sistema. As principais vantagens são a melhor relação capacidade-custo e o tempo de implantação relativamente pequeno. Tá? Ônibus ou micro-ônibus convencional, né? São veículos convencionais operando em tráfego misto e pontos de parada comuns. É o que nós temos aqui em Macapá, né, gente? As vantagens são a flexibilidade e o baixo custo de operação e implementação. Aí eu tenho tecnologias do transporte público, né? Uma avaliação comparativa entre as modalidades, né? Com capacidade. Aí você vai ver metrô, VLT, BRT e ônibus, tá? Então o BRT tem sem ultrapassagem, com ultrapassagem, né? Tipo de linha paradora, né? Que para em todas as estações. Vocês podem ver que o BRT, como eu falei, tem linha direta, mista e paradora. Aí tem as velocidades, né? A capacidade, né? Passageiros por veículo, intervalo em minutos, né? A frequência, veículos por hora, e a capacidade, passageiros por hora. Você pode ver que o metrô tem 96 mil, né? A capacidade dele, o VLT 20 mil, o BRT Paradouro 16 mil, o BRT direto 32 mil, o BRT misto 48 mil e os ônibus 4.800. Você vê que como vale a pena você implantar um BRT na cidade, tá? Assim, aí uma avaliação comparativa entre as modalidades, com prazos e custos, né? Desde o projeto básico do metrô, do VLT, do BRT, do ônibus, né? Com financiamento, né? O projeto executivo e o tempo de implantação. Aí você pode ver, comparar cada etapa, né, gente? Bom, avaliação comparativa, né? Então eu levo em comparação com outras condicionantes, né? Questão ambiental, a matriz energética, proteção do patrimônio histórico, a revitalização urbana, custo operacional e subsídios e questões políticas, né? Era isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado.